questão 3 que a gente colocou foi: em que medida as recentes pesquisas sobre o Jesus histórico impactam as passagens das obras de Kardec que se referem ao Jesus da tradição cristã? Bom, essa pergunta eu fiz porque você tem até uma obra escrita com Lair Amaro, né, aqui, O Espiritismo perante a Bíblia, que desponta aí como uma das referências nos estudos do Jesus histórico hoje, né, também com Chepitarese e outros nomes importantes dessa pesquisa aí no Brasil. No entanto, a gente entende que há muitas passagens que as pesquisas do Jesus histórico acabam entendendo que não correspondem a esse Jesus, mas que estão na tradição. E claro que Kardec não sabia dessas pesquisas de Jesus histórico, no máximo que ele tinha ali era o conhecimento de Ernest Renan, que dava os primeiros passos sobre uma pesquisa sobre quem teria sido Jesus, de fato, mas nem perto do que como a academia hoje trabalha essa questão. Então, Kardec incorporou muitas passagens da tradição cristã que não são acolhidas pelo Jesus histórico. Então, daí a pergunta: você acha que as pesquisas do Jesus histórico impactariam a importância da doutrina que está em Kardec pelo fato dele se referirem a algumas passagens do Jesus da tradição? Essa questão aí, Sérgio. Olha, Luiz, e meus amigos, eu conheço o Lair Amaro Faria já há muitos anos, né? Lembro quando ele me abordou lá no Instituto de... Gente, eu estou ficando velho, então é aquilo de contar historinha e tal, né? Ele me aborda uma vez lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Rua dos Inválidos, 142, ali no centro do Rio de Janeiro, casa de Deolinda Amorim, pai de Paulo Henrique Amorim, fundador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o pai do Paulo Henrique Amorim. Jornalista e sociólogo Deolinda Amorim. E aí chego lá aí, né, depois de ver uma palestra minha e tal, ele me avisando sobre as teses contrárias ali do Hernani Guimarães Andrade, que era um pensador monista, né, teoria corpuscular do espírito. E me lembrando Herculano Pires, que se opunha a ele. Foi assim que o Lair me abordou. Eu lembro disso, isso lá pelos idos de 2001, 2000, talvez antes, ainda na década dos 1990. Não estou bem certo no finalzinho ali. Então, somos literalmente jurássicos, né? Assim eu conheci o Lair. Aí fiz uma palestra no centro dele lá em Nilópolis. Tinha o dia de falar de Herculano Pires. E aí eu fui para fazer uma palestra sobre Herculano Pires, né? E o Lair já era um aluno, um estudante, né, universitário de História. E o Lair é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa brilhante. Hoje, eu diria que ele não satisfaz mais do ponto de vista kardecista, né? O Lair, foi o pouco que eu pude ver em alguns momentos, responde por um discurso praticamente ateu. Eu não falo com o Lair tem muito tempo. Não por falta de insistência minha, eu acho que ele anda muito ocupado e não pôde falar comigo. Mas fiz a ele algumas perguntas e tal, que nunca foram respondidas, né? Naturalmente que ele tem muito o que fazer, está muito ocupado. Do ponto de vista kardecista, ele não satisfaz mais. Efetivamente, ele não é um kardecista. A religião dele é um método científico aplicado à historiografia. Certo? Ele incorporou isso e essa é a religião dele. Eu digo isso por quê? Porque você pode ter um trabalho científico, acadêmico e ter uma fé. Nada te impede disso. O Collins, que era o diretor do projeto Genoma Humano, não sei se ainda é, ele dizia claramente que acreditava em Deus, mas que isso não tinha nada a ver com a ciência.
O trabalho como cientista não tem nada a ver com a crença dele. Certo? Então, às vezes, perguntam, por que alguém não pode, né, ter essa postura? Mas aí, no caso, não é só o caso dele, como de muitos outros. Eu acho que o materialismo metodológico pelo qual eles respondem vira a religião dele. É assim que eu vejo o processo. Repito, eu nunca mais falei com ele. Gostaria de ter falado, né? Então, não falo por ele, não posso. É a impressão que eu tenho por algumas coisas que eu ouvi. Ele chega a dizer que o Kardec tinha um projeto de poder. Como assim? Projeto de poder de quê? E qual seria o perigo, né, de um projeto de poder do Kardec, caso ele existisse? Né? Tem muito a ver com o nosso livro. O livro, na verdade, era meu. Eu convidei o Laí para fazer o prefácio, para fazer uma introdução. E sim, como os estudos dele na universidade tinham a ver com justamente o Jesus histórico, né? Eu já me interessava também pelo assunto, já tinha lido o Jesus histórico do Dominic Crossan, que foi presenteado certa vez, e uma biografia revolucionária. Jesus dentro do judaísmo, do James Charlesworth também. Alguns outros livros que, né, da historiografia moderna falando sobre Jesus. E ia acontecer um curso no IFIX, Faculdade de Ciências Humanas aqui e Ciências Sociais aqui do Rio de Janeiro, da UFRJ, sobre cristianismos, os métodos para estudar os cristianismos. Isso foi acho que há uns 10 anos, 2014, por aí. Eu tenho aqui o certificadozinho, não sei onde, em algum lugar está por aí. E foi muito legal fazer esse curso. Muito legal. Porque a gente percebe o quê? O que é matematicamente estabelecido no Jesus histórico? Vocês estão sentadinhos todos, né? Todos sentadinhos, ok. Muito bom. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu. Isso é o que não padece dúvida. Todo o resto é controverso. É, como já dizia o John Dominic Crossan, é uma construção. Atendendo a tua inteligentíssima pergunta, né, Luiz? O impacto disso no trabalho de Kardec, que aborda o Jesus, portanto, da tradição, da construção. O Jesus que seria o Jesus da fé. Mas, repito, quem é o Jesus histórico? Isso não está pacífico. O que é pacífico do Jesus histórico é: nasceu, viveu, morreu. Morto pelo Império Romano. Acabou. O resto é uma construção. Aí eles se reúnem para ver as passagens que têm uma probabilidade maior de ter procedido do Jesus histórico. Mas é probabilidade. Não tem matemática nenhuma. Já considero um grande avanço que esse setor tenha superado efetivamente a tese antidominante. Posso falar a tese? Não sei. A ideia antidominante. Falar assim mais genericamente, para não cometer nenhum atentado específico aí aos especialistas, né? Qual era a ideia dominante? Jesus era um mito. Nunca existiu. Então, foi um grande avanço o Jesus histórico. Não, ele existiu. Isso foi um passo muito interessante. Hoje, praticamente, ninguém defende a ideia antiga de que Jesus não existiu. Ainda tem por aí muita gente falando, mas isso está completamente ultrapassado na academia. Jesus existiu. O Chevitares tem uma frase muito interessante: não encontramos o seu corpo, mas vimos sua sombra. É sensacional isso. Eu já acho isso uma coisa fantástica. Em alguma medida, causa um embaraço à principal ideia materialista. Não, isso é tudo um mito.
Não existiu. Sócrates não existiu também. É a invenção do Platão. Tem muito isso também, né? São hipóteses. Como é que um troço há milhares de anos, né? Você vai poder certificar, né? Heródoto nunca existiu. Tem tudo isso aí, cara. Tudo isso fica rodando, né? Então, achei um passo sensacional isso. Jesus existiu. Fantástico. O Crossan já tinha dito, mas é a figura mais bem documentada da antiguidade. É Jesus de Nazaré, vocês sabiam disso? É a figura mais bem documentada. Tudo bem. Os escritos são controversos, não concordam entre si, mas ele é o assunto. Percebe? Uma sacada fantástica do Crossan. Fantástica. É o cara mais bem, é o cara mais falado da antiguidade. Isso é um mito? Claro que a sua estatura gigantesca de ser humano que nasceu, viveu e morreu, atingiu a dimensão mítica pelo seu impacto. E eu digo mais, ele merecia essa dimensão mítica, porque isso aí não é alcançado por qualquer um. E ele a atingiu já em vida. Podemos inferir dos evangelhos. Incomodou sobremodo as classes dominantes ali, aquela teocracia reinante, porque tinha poder sobre o povo o escutava. Isso é muito perigoso. O cara que é escutado pelo povo, opa! Lembra alguém aí? Entre nós, né? Presidente Lula, é um perigo, porque o povo escuta, né? Enfim, vai comparar o Lula com Jesus, são os fanáticos. Não, amigo, é só o fenômeno social, é um paralelo. Jesus era ouvido pelo povo. E pior, para a antiguidade, né? Diziam que ele tinha poderes extraordinários. Cegos voltavam a ver. Paralíticos voltavam a andar. Isso era a voz corrente entre o povo. Olha, nós temos que ficar cautelosos com esse sujeito aí. É um perigo para o nosso Dolce Far Niente. Olha aí a libertação. Tá vendo? Só a figura dele já era um problema. Por quê? Porque ele teve coragem de denunciar a injustiça social. Teve coragem de eleger o pequenino como padrão, de voltar o olhar para o despossuído. Portanto, isso constrange os abastados. Ai de vós, ricos! Isso hoje é amainado, né? No centro espírita, o pessoal lê isso com muita dificuldade no centro, né? Que a maior parte ali é da classe média para cima, é tudo rico. Ai de vós, rico, o cara fica desconfortável. Não, mas Jesus é bom, ele não exclui ninguém, né? Não é que exclua. Mas é como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Preferencialmente, ele se cerca dos despossuídos, dos deserdados da terra, porque são os que precisam de mais consolação. Esse texto é fantástico do Kardec. Porque ele fica ali a meio do caminho da visão. Ao meio do caminho talvez seja injusto, né? Da visão da teologia da libertação. Claramente. Ele percebe que Jesus se cerca deles porque eles são os que precisam mais. Os outros se viram, pô. Ai de vós que tendes no mundo a vossa consolação. O Espírito da Verdade não tem mensagem nesse sentido? Tem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Já recebeste a vossa recompensa. Vocês não queriam as coisas do mundo? O que vocês querem aqui? Eu quero a minha colôniazinha espiritual, pô. Meu resort de além-túmulo, eu tenho direito. Não tem, amigo. Não tem, não. Esse patrimonialismo de além-túmulo, que é só um reflexo, né, dessas relações transitadas para o mundo espiritual. Isso não existe em Kardec, não existe em Jesus. Certo? Pode corresponder em alguma medida
a um modelo antigo de pensamento, mas que também não respondia para o patrimonialismo. Isso aí isso é uma inovação da colônia espiritual do Chico Xavier no Brasil, né? Tem esse mérito, né, cara? Isso é aí a eleição da classe médica para o seu futuro espiritual. Sensacional, hein? Pelo amor de Deus, né? Que absurdo. Mas, enfim. Então, Luiz, eu diria o seguinte: a tradição não é necessariamente uma mentira. E ela não é indigna de ser comentada. Porque há muita coisa que, nessa tradição... Bom, mas afinal de contas, o que eles certificam que realmente aconteceu? Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu. O resto tudo é tradição. O resto todo é uma construção sobre a qual eles se debruçam, se dedicam, estabelecem maior ou menor probabilidade de ter vindo do Jesus histórico. Isso aqui é quase certo, veio. Não tem a exatidão, isso não é ciência exata, não é matemática, não é física, não é história. Então você depende de documentação, Imagina, documentação? O quê? Das cópias, das cópias, das cópias, das cópias, das cópias, das cópias que foram copiadas. É o que você tem. Certo? Depois você vai ter que aferir, né? Comparando com outras fontes, da probabilidade daquilo, da exatidão daquilo. Então eu perguntaria para esses críticos, por que não a tradição? Por que se usa, e eu notei isso no curso, né? A expressão narrativa teológica como similar à mentira. Sempre, necessariamente, eu acho que aí o Kardec traz uma contribuição. Porque certas tradições remetem a conteúdos nitidamente espirituais. E, portanto, se não vieram ao menos da boca de Jesus, representam uma conquista civilizatória. Eu vejo assim, porque nesse movimento de desempenho, que tinha, assim, no seu fundo, muitas vezes, disputas por um discurso que se tornasse hegemônico, claro, não vamos ignorar, são relações políticas, né? São relações políticas. O ser humano é um ser político, não é isso? E a questão hegemônica, até alimentada muitas vezes pelo próprio ego, pelo egoísmo, vai rolar. Mas isso é um precedente para que eu despreze isso como verdade eventualmente espiritual? Para o materialista, talvez, porque não tem espírito. Mas para nós, não. Aí é que está. Então há certas coisas que podem ser sim. 0% de procedência em Jesus, mas são uma construção dos herdeiros do seu legado. Muitas vezes, sofisticadas, poéticas, lindas. A salvação da mulher adúltera. Quase certo de que não é histórico. Quase certo. Eu vou dizer quase. Eles dizem, não é história. Eu vou dizer quase, porque não é matemática. Aí, né, vou usar da minha prerrogativa de cultor do idioma. Tem que ter cuidado. Você está dizendo. Se não é exato, como é que você diz 100%? É como você dizer, tenho quase certeza. Então não é certeza. O idioma tem dessas coisas. Certo? Então, quase certo que não aconteceu isso. Mas, puxa vida, que coisa sensacional. Jesus
gigantesco, né? Livrando a mulher adúltera da hipocrisia daquelas pessoas ali. Ora, a essa altura, esta construção é um grande arquétipo para nós. Eu sou kardecista. Você acha que eu vou acreditar que um troço desse está ali por acaso? Mas vem você com esse misticismo. Você é materialista mesmo, não posso fazer nada por você. O que eu posso fazer? Eu não sou. O que importa é a dimensão arquetípica daquilo ali, que não pode ser casual. Homens construíram aquilo ali. É verdade. Mas eles estavam sob uma influência. Essa influência é o legado de Jesus de Nazaré. Continua sendo. Mesmo sendo a tradição. Eles querem menosprezar o processo, esvaziá-lo de espiritualidade. Eu não vejo razão para isso. Os espíritos não estão atuando? Ah, estão. Quem será que inspirou essa história? Alguém deve ter inspirado, porque é linda. Isso só para falar desse caso, né? O quanto isso nos ensina? Eu diria, é digno ou é indigno de Jesus histórico? É digno. O que importa se não saiu da boca dele? Pertence ao seu legado. Percebe, meu caro Luiz? Eu acho que é uma visão que o materialista não se permite ter. Ele vai negar tudo. Né? Não, isso vem tudo só. Não, é tudo mentira. Isso é narrativa teológica. Como se toda a teologia também fosse uma mentira. E não é verdade. A teologia estuda as relações de Deus com o homem, não é isso? Tem como principal instrumento, nesse caso, a Escritura, considerada sagrada. Mas nem por todos. Né? Você pega um Chardin, por exemplo, né? Que teólogo, cara. Católico, né? Mas, pô, certo? Um Carlos Torres Pastorino, teólogo, formado no Santo Antônio Maria, filósofo também, linguista, falava 18 línguas o cara. Ele morreu com uma biblioteca de 6.000 exemplares. Né? Tadinho de mim com os meus 850 aqui. Né? Pobre Marquês. Percebe? Então, qual é o principal impacto na obra de Kardec, o Luiz? E negativo. É o discurso de autoridade dos materialistas. Vamos ver o que a ciência fala sobre isso. Percebe? É o que aquela revista, como é que é? Crítica Espírita, como é que é o nome dele? Rafael Faé. E eles entram nesse caminho. Então, dá força para o materialismo, amigo, no final. Então, onde é que está o espiritismo nisso aí? Quer dizer, não tem ação espiritual, a conquista civilizatória é deixada de lado, porque isso aí só surgiu de um contexto de disputas. Apócrifos, os nomes dos evangelhos, só foram colocados ali para receber prestígio aqui e acolá. Então, não esquece isso daí. Vamos ler Marx. Ué, quem disse que eu não posso ler o Marx? Eu leio, eu gosto. Não consegui terminar aqui, é do Zé Paulo Neto, né? Karl Marx, a biografia que ele escreveu. Mas, assim, o principal impacto negativo, a meu ver, é um discurso de autoridade. O cara pendura o diploma aqui, isto é narrativa teológica, é tudo mentira, respeito a sua fé, deixa a sua fé de lado aí, mas, na verdade, o que eles estão fazendo é destruindo toda e qualquer possibilidade de fé. Para mim é uma hipocrisia. Então eu vejo o kardecismo como algo maior. Não tinha acesso a determinadas informações mais específicas, mas nele nós temos exercício da criticidade. Kardec desacralizou os textos. Kardec comenta sobre a impossibilidade eventual de muitas daquelas passagens não serem relativas a Jesus. Claramente ele diz isso. Ele se refere à construção do Jesus mito também, no capítulo 15 de A Gênesis.
da superioridade da natureza de Jesus, ele comenta isso. Porque a memória vai se afastando do ser encarnado, então dali você já percebe só o espírito, mais do que o homem. Olha aí, é nesse caminho que eu estou. Tudo bem, a gente não sabe exatamente o que procedeu do homem, mas, cara, o legado é inegável. E é arquetípico. Ou seja, ele funciona como modelos para a nossa evolução espiritual, que para eles não tem sentido. São materialistas, não tem evolução espiritual. Não existe isso. Para nós, não. Então, eu acho que tudo depende, Luiz. Eu quero agradecer a tua inteligentíssima pergunta, porque é muito difícil. Né? Tudo funciona, então, com a cadeia. O que é que nós vamos buscar e em quê? Eu noto que as pessoas vão fazer os cursos sobre Jesus histórico e saem abaladas na sua fé. Mas o kardecista poderia sair abalado na sua fé? Em quê? Por quê? Talvez o católico. Jesus não era Cristo. Cristo era um mito grego, colocado, né? Construído na figura de Jesus. Bom, nós temos o conceito de espíritos puros. É um conceito da filosofia espírita. Por que eu não poderia aplicá-lo a Jesus? Por hipótese. Está forçando a barra. E Jesus não tinha nada de espírito puro. Calma. Talvez o seu modelo de pureza é que esteja enganado. Aí é que está. Então Jesus expulsa os vendilhões do templo. Não se sabe se aconteceu mesmo. Não se sabe se foi a causa da morte dele. Pelos sinóticos, aparentemente, sim. O quarto evangelho não parece estabelecer uma relação entre esse fato e a morte de Jesus. Mas o fato é que os quatro evangelhos falam disso. Né? Não, bom, tudo bem, mas você tem certeza. Mas também eu já disse, do que você tem certeza, afinal de contas? Nasceu, viveu, morreu. Eu fui fazer o curso para aprender isso. Certo? Nasceu, viveu, morreu. Foi um anti-imperialista da época. Agora eles estão atacando a imagem de pacifista. Jesus provavelmente não era um pacifista. Não me parece que ele propugnasse por qualquer tipo de atitude violenta, né? Não me parece que ele propugnasse pela libertação revolucionária da Palestina. E agora se faz um esforço, né, até nas próprias passagens, porque eles também atuam como hermeneutas e exegetas. Ué, mas não é tudo tradição? Discurso teológico? Pois é, mas para defender a Meca materialista vale. Percebem? Então, eu acho que o principal impacto, Luiz, negativo nesse caso aí, é do discurso de autoridade de quem ostenta um diploma acadêmico para defender a religião materialista. Porque há uma religião materialista também. Se o espírito, se Deus não são problemas da ciência, nenhuma delas. Nenhuma delas. Por que eles avançam e dizem, não existe? Isso é um problema da filosofia. Isso é um problema da teologia. É um objeto da religião. Mas não da ciência. Eles não são os cientistas? Então, meu amigo, eu acho o seguinte, quem sou eu? Pobre professor secundário, né? Sem mestrado, doutorado, sei lá das quantas. Eles produzem discursos de autoridade também. É que de idioma eu entendo um pouquinho. Também tem. Não, na academia você só fala por referência. E são referências-chave. E dependendo do contexto, isso garante a sua carreira ou a sua expulsão.
Na minha época era Foucault. Foucault, para tudo quanto era lugar. Foucault era rabiscado em tudo que era muro da universidade. Uma coisa impressionante. Tudo tinha que ser conforme Foucault, conforme Lukács. Né? Aquele stalinista lá, marxista, stalinista, enfim. Sei lá. Então, a academia é isso. Ela também produz discurso de autoridade, porque é um acadêmico. Ué? Aí eu pergunto, e daí? Que ele é acadêmico. E daí que o Jesus histórico diz que esse trecho aí não veio de Jesus? Ah, se não veio de... Ah, meu Deus, e agora? E agora o quê? Que análise perfunctória do processo. Né? Porque o pessoal que estuda a língua, quando quer humilhar, é um problema. Né? Porque eles também têm que usar a língua. Eles também têm que usar o idioma, e muitas vezes eles não sabem. Já fiz muita revisão de tese de doutorado, de dissertação de mestrado. O cara vai para lá rotar arrogância para cima das pessoas, mas ele sua, meu amigo, para saber se acontece o indicativo de crase ou não. E isso me irrita. Porque quando a gente está lidando com um legado como o de Jesus de Nazaré, e você opta por uma impertinência, pela negação absoluta, porque isso é uma impertinência. Porque está previsto no projeto da ciência espírito, Deus, não é objeto da ciência. Ela não tem que se ocupar com isso. Não é problema dela. Então, se o sujeito avança e diz não existe, e usa o próprio texto como exegeta, como hermeneuta, citando referências acadêmicas para construir o discurso materialista negador, ele está produzindo um discurso de autoridade. A meu ver. Eu estou fazendo uma crítica ao modo de trabalho deles. Porque, a meu ver, incide numa contradição em relação à pertinência do processo científico. Não está lá para negar Deus, para negar o Espírito. E é o que eles se esforçam para fazer. Você nota isso? Aí já há a produção de um discurso de autoridade. É o que faz o brilhante Marcelo Gleiser, numa entrevista que eu li dele. A alma não existe. O cérebro é que é um organismo complexo. Ele avançou. Físico brilhante, né? Meu conterrâneo carioca aqui. Fala muito bem das relações entre religião e ciência. Adorei o livro dele, A Dança do Universo. Tá? Aí ele dá uma entrevista dessa. Por quê? Ele tem essa certeza, mas é objeto da ciência. Ele avançou. Produziu, portanto, o quê? Um discurso de autoridade. E foi contraditório. Porque ele diz que combater a religião com argumentos científicos é uma impertinência. Mas foi o que ele fez. A alma não existe. O cérebro é um organismo complexo. O que é essa estrutura de linguagem argumentativa? Meu amigo, professor de filosofia, glorioso Luiz Gustavo. Ele produziu um sofisma, não é? Ele usou de uma argumentação impertinente. Ele cometeu uma contradição, para ser mais simples para geral. Ele cometeu uma contradição. Isso aí é a produção de um discurso de poder, de autoridade. Esse é o impacto mais perigoso que há em relação aos estudos do Jesus histórico e à obra de Kardec. Porque parece que o Kardec tornou-se, então, inútil. Não serve para nada. E isso não é verdade. Tudo, então, depende da maneira como você considera as coisas. E também o que você pede às coisas. As pessoas vão fazer os cursos. Querem fazer o quê lá? Eu sabia o que eu fui fazer lá. E é engraçado que, de vez em quando, o Laí vinha até mim e perguntava assim, tá tudo bem? Uma, duas, mas 3 vezes. Eu digo, está tudo bem. Mas na semiótica da coisa, o que eu percebi? Sua fé está abalada?
E olha aí, eu não posso falar por ele, gosto muito dele, né? Tenho muito boas lembranças com o Laíra, ele trabalhou, inclusive, tem um trabalho muito bem feito, na época, para a Associação de Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro, um trabalho crítico dos romances do Emmanuel. Inclusive, as palestras que ele fez nesse sentido ainda estão lá no meu canal. Eu não tinha motivo nenhum. Teve gente que me pediu para tirar. Eu digo, não, gente, por que eu vou tirar? O trabalho está tão bem feito. Eu pedi a ele para fazer esse trabalho crítico. Né? Dentro do critério de Kardec, vamos avaliar as afirmações, a historicidade do romance, que se propõe a ser um romance histórico, e não resiste. Certo? O trabalho também feito. Mas o que eu notei aí? E a sua fé? Né? Está abalada? Não, a minha nem um pouquinho. Eu vejo dessa maneira, meu bem. Então eu acho que eles fazem um trabalho, no final de contas, que é um pouco não, é totalmente contraditório em relação à pertinência do que seria a ciência. O que a ciência diz sobre isso? E aí o que eles querem com isso? Dizer para as pessoas, olha, percam seu tempo. Aí eu pergunto para vocês, mas é perda de tempo? Investigar esta tradição que seja? Esta construção, esta fonte arquetípica, que são as escrituras, por exemplo? Claro que não. Então, eu acho que responde com uma visão empobrecedora, no fim de contas. E aí ficam aquelas pessoas, porque foram fazer, sei lá, meia dúzia de cursos lá com a Juliana Cavalcante, com o próprio Laí. É muito utilizado pelo pessoal laico, né? Olha aí que bobagem, vocês falando de terceira revelação. É mesmo? Será? Então, o materialismo, quando ele sai da esfera do seu raio de eficiência, está nisso, é discurso de autoridade no final. A cada ciência, seu objeto. Lá, faz a tua parte. Isso é importante. Mas avançar, aí você já está respondendo por uma crença também. Você está criticando os outros por ter crença e você está atuando como um crente. Usando, inclusive, dos mesmos instrumentos de exegese, hermenêutica, porque é em cima dos textos bíblicos. Veja bem. Só que eles não vão citar teólogos, vão citar estudiosos da área, historiadores, não sei o quê. E, né? Agradeço a tua pergunta, Luiz. Eu acho, assim, muito importante, né? A questão da identidade política do espiritismo fica, talvez, para uma outra oportunidade, né? Já estarei para lá demais o tema, mas eu ficaria aqui até meia-noite. Também, isso aqui, para mim, é uma alegria, né? É uma pena que é só virtual, né? Que a gente não está pessoalmente, mas, repito, é um milagre, né? Que a gente possa estar aqui, né? Embora tão longe uns dos outros, não é isso? Mas eu vejo esse problema desse modo. Não? As pessoas têm que tomar cuidado. O que vocês vão buscar nos cultos? O que vocês querem lá? Confirmação de suas crenças? Mas não é. Isso não vai acontecer. E se não acontece a confirmação, também não acontece o contrário. É preciso entender isso. Então, tudo é um modo de trabalhar a informação. Kardec tem um critério, Kardec tem um método. Para o que se propôs, está perfeito, é eficiente. É irrelevante se veio de Jesus ou não veio de Jesus para o critério de Kardec. Afirmo, é irrelevante. Porque o que se quer tratar ali é um objeto que está além dessa consideração. Às vezes não conseguem perceber dessa maneira. Né? Eu espero que eu possa contribuir aqui. Em contrário, até desafiadoramente, né? Quem sou eu, né? Pobre Marquês, para falar de tantos doutores com PhD, não é verdade? Ô, Sérgio, não, maravilha. Eu achei espetacular, né? A reflexão que você traz é muito pertinente. Merecia, de fato, que essas reflexões pudessem ser divulgadas, porque a gente, até fazendo nossos estudos,
sempre vem alguém perguntando, mas e a pesquisa do Jesus histórico? Como é que a gente interpreta com relação a isso que Leon Denis falou, a isso que Kardec falou? Então a gente tem aqui uma forma de abordar, acho que muito consistente e justa e condizente com aquilo que está, de fato, na proposta de Allan Kardec. Então eu agradeço demais as suas ponderações sobre essa questão